O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse hoje que pretende levar para julgamento até novembro o habeas corpus em que a defesa do ex-presidente presidiário Lula acusa o ex-juiz Sérgio Moro de atuar com parcialidade ao condenar o petista no caso do triplex. Repito, Gilmar Mendes está querendo julgar isso até novembro, o habeas corpus, né? Os advogados buscam derrubar a sua condenação e colocar o ex-presidente preso em liberdade. Ele quis dizer outubro, novembro, a gente julga isso, ainda não tem data, foi o que disse o Gilmar Mendes. O caso começou a ser discutido na segunda turma do STF em dezembro do ano passado. Na época, o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, e a ministra Carmen Lúcia votaram contra o pedido de liberdade de Lula. A discussão acabou interrompida por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Além de Gilmar, faltam se posicionar os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. O voto de Celso de Mello é considerado decisivo para a definição do resultado final do julgamento. Celso de Mello vai manchar sua biografia soltando Lula. É claro que já há muita mancha aí nessa trajetória, sempre, normalmente, quando o senhor se junta a Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, o trio libertador da segunda turma. E eles estão, mais uma vez, Bruno Garchagen, fazendo pressão para julgar logo, para poderem dar o voto pela soltura do Lula. Pois é, mas dependendo da posição do STF, favorável, por exemplo, se a posição for favorável à concessão desse habeas corpus, o STF vai criar um problema sério, do ponto de vista jurídico e político perante a sociedade brasileira. E lembremos aqui recentemente, quando houve aquela reunião de emergência, um negócio inacreditável, os ministros se reuniram para poder impedir que o Lula fosse transferido de Curitiba para São Paulo. Quer dizer, eu não sei, tentei pesquisar aqui, não encontrei nada, um momento em que o STF se reuniu de forma tão ligeira para definir algo a favor de alguém. É inacreditável. Aquela reunião do STF que impediu a transferência de Lula, sendo que já os requisitos legais foram cumpridos para aquele pedido. Aquilo é inacreditável, aquilo está entalado na minha garganta e certamente de muitos nossos ouvintes aqui, Felipe e Zé Maria Trindade. Agora, olha, nessa altura do campeonato, o ministro Celso de Mello, se for, né, lá o voto decisivo, o voto de Minerva, e ele decidir pela concessão desse habeas corpus, olha, vai ser difícil, Felipe. Só complementando, Zé Maria, membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos visitaram o presidiário Lula na manhã dessa terça-feira na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os conselheiros foram para ouvi-lo sobre a denúncia feita pela defesa do petista sobre violações de garantias constitucionais e direitos humanos. Repito, membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos, tá? A reunião durou mais de 2 horas. A defesa alega que houve graves violações de direitos e garantias constitucionais durante o processo que levou o ex-presidente à prisão em abril de 2018. De acordo com conselheiros do CNDH, o próximo passo da investigação é convidar Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no Paraná, e o fundador do Intercept, Glenn Greenwald, para falar sobre o caso. Thaís, a Maria, a defesa do Lula é esse grande circo que fica procurando fazer qualquer coisa para chamar a atenção, tentando emplacar sempre essa narrativa de que ele é um preso político, como se ele não fosse um criminoso, um corrupto, lavador de dinheiro, que recebeu ali um triplex em troca do fornecimento de contratos públicos para as empreiteiras. Diga aí, Zé. Olha, Felipe, o conselho que eu dou para essas pessoas é que deixem o Lula descansar em paz, deixem o Lula ter horizonte, que é o que fala aqui o Augusto e que eu acredito, que mesmo os presos, quando eles têm um horizonte, tipo assim, eu vou ficar solto daqui a 10, 30 anos, eles acalmam o coração porque tem horizonte. O Lula está sem horizonte porque insistem em colocá-lo como sem horizonte, mas ele está condenado, né? Não adianta dizer que foi injustiçado, não foi. Ele teve um julgamento normal e jurídico, com defesas, com advogados caros, não sei se os melhores, mas exatamente os mais caros. E em todas as instâncias, o julgamento do Lula foi rápido demais e numa condição em que nenhum brasileiro teria como colocar um julgamento de forma tão rápida em primeira instância, segunda instância e até no Supremo Tribunal Federal. Pulando para o Supremo, é estranho essa história de um ministro do Supremo
pedir vista e segurar o processo para quando ele achar melhor ou quando houver um momento melhor. O que me assusta nisso aí é o seguinte: se houver empate 2-2 e o ministro Celso de Mello não puder ir no julgamento, o empate, tradicionalmente, não há uma regra escrita, mas um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, de que o empate beneficia o réu. E em caso de empate, ou seja, a ausência do ministro Celso de Mello por doença, por qualquer coisa, né, isso o colocaria na rua, porque o processo seria anulado ou reiniciado. Veja que tipo de armadilha o Supremo está preparando para ele mesmo. A situação não é mais no sentido de que um ministro do Supremo pode absolutamente tudo e que está longe, a uns 3 degraus da sociedade. Está muito próximo e ao alcance de manifestações e de repúdio. E isto sim é perigoso. Ninguém aqui está falando em fechar e nem agressão contra o Supremo Tribunal Federal. Mas as manifestações hoje no Brasil têm nomes e têm endereços. E é a situação que deve ser seguido. Mudou, não é mais como antigamente. Todos estão vigilantes. Então, esta anulação de um processo contra o ex-presidente Lula poderia, além de liberar outros que estão na mesma situação, os advogados estão com o olho desse tamanho em cima exatamente desta decisão do Supremo Tribunal Federal, além disso, provocar uma reação muito forte na sociedade que já tem como pacificada a decisão da Justiça de condenação em segunda instância do ex-presidente Lula, né? E uma condenação em primeira instância. Agora, só para lembrar, é que a minha previsão é de que em novembro, ali por meados de novembro, 15 de novembro, por ali, haverá na segunda instância, né, no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, o julgamento desta segunda condenação, que é o caso do sítio de Atibaia, e esta segunda condenação confirmada em segunda instância seria um novo motivo de prisão do ex-presidente Lula. E aí o Supremo vai enfrentar mais uma vez o desgaste de anular essa segunda condenação e depois virão outras. Quer dizer, não se pode pensar que alguns ministros, não é o Supremo todo, alguns ministros podem fazer o que quiserem que todos aceitam normalmente. Isso porque nós estamos falando de exemplo, estamos falando de reafirmação de um poder. Um poder é uma abstração, ele existe porque as pessoas acreditam. A legislação só é aplicada porque as pessoas acreditam. Um poder, uma instituição sem credibilidade pública, ela simplesmente deixa de existir.